CEDEM ele é o Centro de Documentação e Memória da Unesp, que ele é um órgão vinculado à vice-reitoria com a missão de zelar pela memória institucional, né, da universidade. Ele nasce em meados dos anos 80 com esse papel, apesar que a discussão é iniciada já no final dos anos 70, muito recentemente, junto à Constituição da Universidade. A Unesp este ano completa 40 anos, ela é de 1976, e já em 79 havia um movimento entre professores da casa para a constituição de um centro de documentação que desse conta tanto dos arquivos da universidade, que havia uma necessidade de zelo com aquela documentação, até porque ela é uma documentação anterior à própria Unesp. A Unesp ela é o resultado da junção de 14 institutos de ensino superior isolados do estado de São Paulo, e para que essa memória anterior à própria Unesp não se perdesse, ela tinha que agir imediatamente para essa preservação, e ao mesmo tempo ele surge como um centro de documentação com a missão de juntar fontes de pesquisa, acervos, arquivos, coleções que servissem de material aos professores e alunos da própria Unesp. No começo dos anos 90, o CEDEM ele muda, ele amplia um pouco o seu foco de atuação, e hoje é um dos principais segmentos de atuação do próprio CEDEM, que é uma missão nova, né? Receber, organizar, preservar e disponibilizar documentos de movimentos sociais. Isso se dá com a incorporação, com o estabelecimento de dois convênios importantes. Um convênio com o Instituto Astrogildo Pereira, inicialmente feito para trazer para o Brasil o arquivo UASMOB, né, que ele é um arquivo que ele vai retratar a situação dos exilados brasileiros, mas outros arquivos importantes também, como o Astrogildo Pereira, como o Roberto Morena, como o PCB, que eles tinham que ficar em algum lugar que fosse seguro e disponível à sociedade. É uma referência nacional e internacional de alta relevância, né, do ponto de vista arquivístico e documental, e muito mais que isso. Ele representa a resistência dos lutadores na ditadura, da construção das esquerdas no nosso país, e tem contribuído significativamente para muitas pesquisas de historiadores, sociólogos, estudiosos da memória social do nosso país e da própria universidade. A universidade ela tem um papel muito importante. Ela, diferentemente de outros arquivos de origem pública, tem uma certa autonomia, né, um certo ambiente propício à preservação desse tipo de documento, que poderia não ser o caso em um arquivo público, por exemplo, que sempre vai ficar sobre a contingência do momento político de então. O que antes era um centro de documentação voltado para a memória institucional e para a história da própria Unesp, agora ele é um centro de documentação voltado para a sociedade. Não é contraditório à missão universitária, porque a universidade ela se baseia em um tripé, né? E um desses pés é justamente a extensão universitária. Garantir a preservação desses documentos e dar acesso a eles é papel da universidade também, e ela se vê como tal. Temos documentos textuais, temos manuscritos, documentação impressa, documentação datilografada, qualquer tipo de documento que leve em consideração o texto como forma de expressão, de transmissão de mensagem. Temos também um acervo bastante considerável de documentos audiovisuais e sonoros, né? Como o CEDEM ele é um centro de documentação, e não um arquivo em si, ele não produz documentos. Na verdade, ele sempre vai receber documentos, né? E para que esses documentos sejam recebidos, o primeiro critério é que eles tenham algum valor histórico agregado, que eles sejam representativos da história brasileira, que é a nossa linha de atuação. Né? No caso da linha de memória universitária, existe uma proatividade do CEDEM para a constituição de acervo. O que eu quero dizer com isso? Há muitos anos, aliás, desde dos primórdios do CEDEM, quando ele se constitui enquanto tal, existe um programa de história oral responsável por captar depoimentos de docentes, discentes e funcionários
sobre a própria história da Unesp, como ela se constituiu, como ela se desenvolve e a situação atual. Né? Esse é o grande montante de acervo audiovisual atualmente, audiovisual e sonoro. Né? Mas temos também alguns outros registros de fundos privados. Na linha de atuação de movimentos sociais, esses acervos eles chegam, em geral, por demanda. Né? Pessoas que são proprietárias de acervo, que têm preocupação na preservação desses acervos e querem dividir com toda a sociedade, eles costumam nos procurar para realmente fazer uma doação. No nosso caso, nós recebemos esses acervos bastante desorganizados, porque os acervos do CEDEM são oriundos de pessoas, partidos, sindicatos, que não tinham condições de organizar e que estavam com seus documentos em péssimas condições de preservação e de organização. Então, a documentação chegou aqui completamente desorganizada. Nós tivemos que definir alguns procedimentos de trabalho, porque na ciência arquivística da época, de 20 anos atrás, nós não tínhamos bibliografia nem teoria delimitada sobre esse tipo de acervo produzido por movimento social, pela resistência, por sindicatos, por partidos, por pessoas. Né? Então a gente mais ou menos teve que discutir muito, estudar muito, trazer referências e fazer como é que eu posso dizer, uma linha de produção, um roteiro de trabalho visando a completa organização e o acesso a esses documentos. A primeira coisa que a gente fez foi o que a gente chama de um histórico, um diagnóstico de cada acervo, cada coleção, cada fundo que a gente recebeu. Né? Então a gente estudou a história, fez entrevistas. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a documentação do Partido Comunista Brasileiro. Por mais que a gente sabia o que era o partido, a gente entrevistou várias pessoas sobre como que o partido se organizava, como é que ele se organizava na clandestinidade, da onde que chegaram aqueles documentos, como que aqueles documentos estavam organizados no lugar de origem. Isso porque a gente precisa detectar no trabalho arquivístico quais são as funções, quais são as atividades que produzem os documentos. Sem essa definição, a gente pouco sabe sobre organizar essa documentação. A segunda etapa, a gente separou a documentação pelo que a gente chama de gênero documental. Então, os periódicos, as fotografias, os cartazes, os documentos textuais, os documentos audiovisuais. Depois disso tudo separado, a gente foi para uma terceira etapa, que foi fazer uma identificação sumária dessa documentação. Então, quantos títulos, quantos exemplares, né? O que estava dentro das caixas, qual era o conteúdo, as datas limites, as autorias. Após essa identificação, a gente partiu para o que vocês vão ver depois com maior detalhe, que é a higienização, a preservação, a conservação, o acondicionamento, o armazenamento. Aí a gente teve que sair fazendo projeto de captar recursos para comprar caixa, estante, papel, tudo isso. Então aqui a gente tem a sala de quarentena, a sala de conservação, a sala de procedimento técnico, que a gente fala, que é para a abertura da documentação, análise da documentação, e depois a sala de guarda. Né? Quando um documento chega, um acervo chega aqui no centro de memória, ele já vem com laudo de conservação. Esse laudo atesta qual o estado de conservação desse documento. Se ele está infestado por fungo, se há infestação, né? E se essa infestação ela é de origem, foi feita por fungo ou por algum bicho, broca, traça, tal. E ela fica um tempo na quarentena, né? Dependendo do que tiver, ela vai receber o tratamento adequado para que venha para a sala de conservação, que é essa sala que a gente está, e a gente vai fazer a higienização mecânica do documento,
que é passar trincha, pincel, a gente, dependendo de como é o documento, qual o estado que ele se encontra, né? E passando por aqui, a gente faz a higienização, né? Já pensa nas embalagens, nas possíveis embalagens que a gente pode oferecer para aquele documento, né? Para aquele suporte. E depois daqui ele vai para outra sala ao lado, que é a sala de tratamento técnico. E aí as meninas abrem as caixas, né, já com a documentação limpa, para fazer o procedimento de organização de arquivo, né? E a partir daí, organizou, a gente já confecciona as embalagens aqui, dependendo do documento a gente faz uma embalagem especial e depois vai para a guarda, e aí ele tem acesso, o pesquisador tem acesso irrestrito. Lembrando que aqui a gente faz só os pequenos reparos, a gente não faz restauro de documento, né? A gente não tem laboratório para isso. Mas quando a gente avalia e vê que dá para fazer, então a gente usa o material que temos aqui, que a gente faz um preparo de cola, né? Uma cola específica para uso de documentos, né? Um papel, que é o papel japonês também, que é específico para uso de documentos. Todos os papéis são pH neutro e não vão danificar o documento. E se acontecer alguma coisa, você pode reverter esse processo de pequenos reparos, né? Então a gente usa, aí tem as espátulas. Esse papel também é um papel especial, né? É um papel neutro também para guarda de material. E a última etapa de tratamento, que é o que a gente tem feito ao longo dos anos, é o que a gente chama de descrição arquivística, que é quando o profissional vai tirar da documentação as suas referências para que o pesquisador, a sociedade, um consulente, o usuário tenha acesso. A última etapa, portanto, somente a última etapa é proceder à alteração de suporte quando for necessário, né? Então, por exemplo, digitalizar documentos para facilitar o acesso ao documento em si, porque você não precisa ficar manuseando mais os originais, para que você disponibilize para pessoas que não podem estar presencialmente, e também que você acaba preservando, como eu já falei, de não ficar manuseando os documentos, né? Parte do acervo já está digitalizado, né? Boa parte dos jornais. Os jornais do final do século XIX, começo do século XX, inclusive estão disponíveis na biblioteca digital da Unesp, então qualquer pessoa pode ter acesso online, de casa mesmo, não precisa vir aqui. E digitalização é um programa contínuo, né? Existem dois tipos de digitalização. Uma de material textual, né? Ou documental, manuscritos, ou bibliográfico, e existe também a digitalização do material audiovisual e do material sonoro, que são dois processos distintos, mas que têm sido realizados dentro do CEDEM. O CEDEM ele funciona em horário comercial, de segunda a sexta-feira, né? Em geral, a gente pede que os pesquisadores agendem essas sessões de pesquisa, porque a gente já consegue fazer uma separação prévia do material, mas se um pesquisador chegar aqui, ele vai ser recebido da melhor maneira possível e terá acesso ao que busca, né? E não tem nenhum critério para aceder à documentação. Qualquer pessoa realmente pode vir aqui na Praça da Sé 108, se dirigir à nossa sala de consulta, que terá acesso à documentação. Outra atuação que o CEDEM tem é a promoção de cursos, eventos, debates. Isso é constante. Isso tem uma programação anual bem estabelecida, né? A cada 15 dias é promovido um debate dentro do CEDEM, sem custo nenhum, tem emissão de certificado e são temas sempre relacionados a questões cotidianas, a movimentação social, a repensar
o dia a dia,